Olá pessoal, mais uma vez aqui no Lama, Laboratório de Manguezais, dessa vez com a professora Maiara Vieira e a professora Aparecida Monteiro, ambas doutoras em Biologia Ambiental, vão falar sobre a presença de gás carbônico, CO2, no solo do mangue. É isso? Muito bem, vai lá, agora é com vocês. Olá pessoal, como a Dani já me apresentou, me chamo Aparecida, sou professora, doutora em Biologia Ambiental e pesquisadora do projeto Mangues da Amazônia. Então nós estamos desenvolvendo, eu e minha colega Maiara aqui, pelo projeto Mangues da Amazônia, o projeto que trata das emissões de CO2 no solo do manguezal. A gente mensura esse CO2 tanto no manguezal, numa área de mangue natural, e numa área de mangue degradada, e também vamos fazer em uma área replantada pelo nosso projeto, né? Então, quando a gente fala de emissão de CO2 do solo, a gente tem que primeiro começar dizendo o que é esse CO2, né? O que é o CO2? Então, como algumas pessoas já sabem, né? CO2 é um gás, né? Gás carbônico. Ele é formado, CO2 é uma molécula formada por um átomo de carbono e duas de oxigênio, né? E que está presente na atmosfera. Quem produz esse gás? Nós produzimos ele ao respirar, né? E também esse gás ele é produzido pela queima de combustíveis fósseis, né, dos carros, queimadas e desmatamentos, que eleva essa quantidade de CO2 na atmosfera. Falando de CO2, o que é o sequestro de gás carbônico da atmosfera? É quando a gente consegue capturar esse CO2 da atmosfera e prender em um determinado local. Quem faz esse sequestro de carbono? Nós, seres humanos? Não. Quem faz o sequestro de carbono são as plantas, né? Que elas conseguem capturar esse CO2 que está na atmosfera. E nesse caso, nós estamos medindo a emissão de CO2 que está saindo do solo do manguezal. Por que do ambiente manguezal? O que é o manguezal? O manguezal é um ecossistema, né, costeiro de transição entre a terra e o mar, e que ele é altamente produtivo e tem uma capacidade de prender esse gás, esse carbono no solo. Por que o manguezal ele é tão importante nesse sentido, né? O manguezal, quando comparado a outras florestas de terra firme, ele consegue estocar esse carbono tanto na sua vegetação, na sua biomassa, né, acima do solo, mas mais ainda ele consegue estocar no solo, né, no solo do manguezal. Então, comparado a uma floresta de terra firme, o manguezal ele consegue estocar de 3 até 18 vezes mais carbono no solo do que qualquer outra floresta. Então, a importância do manguezal ele já começa por aí, nesse sentido do carbono, né? E essa importância, né, dessa capacidade que ele tem de armazenar mais carbono do que a floresta de terra firme, se deve às peculiaridades desse ecossistema, como, por exemplo, ele é uma floresta quase sempre alagada, né? E que tem uma baixa quantidade de oxigênio. Ele é um ambiente quase anóxico, né? Tem pouca quantidade. Então, isso é uma característica que faz com que ele armazene uma grande quantidade de carbono no solo. Além disso, ele, como a Cida já falou, ele é altamente produtivo, né? Ele recebe matéria orgânica tanto de ecossistemas adjacentes, né? Próximos, vem de rios, né? E também matéria orgânica vindo de origem marinha. Então, tudo ficando alocado no manguezal aumenta essa matéria orgânica, e matéria orgânica significa carbono, né? E esse carbono ele vai sendo concentrado no solo do manguezal. E aí ele vai ficar estocado por milhares de anos, desde que o mangue continue intacto, né? Daí mais uma importância da gente preservar esse ambiente, porque enquanto a floresta está em pé, né, ela está inalterada, ela está guardando o carbono.
No entanto, a partir do momento que a árvore é cortada, né, ou que a árvore é queimada, todo esse carbono, imagina uma grande quantidade desse carbono que estava preso, né, tanto na vegetação quanto no solo, se tiver qualquer alteração do ambiente, né, esse carbono ele vai para a atmosfera na forma de CO2. E aí vai ser, né, vai poluir o ambiente como é um gás de efeito estufa. Certo? E aí, como é que a gente faz esse trabalho, né, no projeto? A gente tem um analisador de gás por infravermelho, né, é chamado de IRGA. O modelo dele é o LICO 830. O que é que ele faz? Ele registra todo o CO2 que está presente aqui na atmosfera. Ele está registrando, tá? Vocês podem ver aqui no visor dele. Isso é a quantidade de CO2 em ppm, tá? Parte por milhão. E ele é conectado aqui por esse tubo de Teflon. E a gente conecta no computador, então a gente consegue ver em tempo real qual a quantidade de CO2 em ppm que está presente aqui na atmosfera. Então a gente consegue ver que essa quantidade em ppm, ela está de 418. 422, aqui porque travou a tela, tá? Mas aqui tá real. 420, fica variando assim um pouquinho, certo? Essa é a quantidade de CO2 que está presente na atmosfera. Ela varia de 400 a 450, certo? No entanto, quando a gente, isso daqui é uma câmara, tá? Que a gente usa para, como a gente faz a emissão do solo, a gente põe essa câmara no solo para saber quanto que está saindo de CO2 do solo naquele intervalo de tempo, naquele espaço, certo? Então, a gente fecha a câmera. Fecha aí, Cida, por favor. A gente vai fazer agora uma medida como se a gente estivesse no ambiente de manguezal, né? A gente está num ambiente que não é de manguezal, no ambiente de terra firme, mas é basicamente esse procedimento que a gente faz lá, com esse anel, né, de PVC, a gente coloca no solo, e aí a gente fecha a câmera, e espera um minutinho e vai medir, ver a emissão. Fechando a câmera. Isso. A partir do momento que fecha a câmera, lembra lá que estava em 420, 418. A partir do momento que a gente fecha a câmera, está sendo registrado só a emissão de CO2 que está saindo dessa câmara, do solo, tá? Entendi. Então, ó, a gente vai conseguir ver o aumento, certo? Ó, 27, 28... Aqui dentro da câmara tem uns capinzinhos também, umas plantinhas. Então a gente consegue ver o registro, ele é bem lento, mas é uma subida. A tendência é que seja uma reta, né? Uma subida de CO2 naquele espaço de tempo. Então isso daí normalmente fica de 3 a 5 minutos registrando esse aumento do CO2. E aí a gente pega esse intervalo de tempo e depois, no laboratório, a gente vem para o campo, se tudo fica registrado no computador em planilha, a gente vem e faz os cálculos para saber quanto dessa emissão de CO2 aí que foi registrada nesse momento, a gente faz uns cálculos para a área da câmara, para a altura da câmara, para a temperatura da atmosfera. Então, tudo isso entra no cálculo para a gente dizer, naquele momento, a emissão de CO2 foi, normalmente, sei lá, 2 micromol de CO2 por segundo. Tá? Então, olha, a gente consegue ver aqui, Dani, tá vendo como ela está tendo uma leve subida? Sim. Então, é isso que vai sendo registrado. É o que está acontecendo nesse momento aqui dentro dessa câmara. Tá sendo, o que é essa respiração? Lembra que a emissão de CO2 é a respiração, né? Então, o que é essa respiração que está saindo do solo? Essa respiração, ela tanto das raízes, tá? Que tem raízes aí no solo, tem a respiração dos organismos heterotróficos, certo? De bactérias, fungos, tá? Então, tudo que está sendo respirado aí dentro está sendo registrado aqui. Além de sim uma graminha aí dentro, também está sendo a respiração dessa graminha. Então, tudo que estava aí nesse espaço de tempo, a gente diz que é a respiração, é a emissão de CO2 do solo nesse espaço de tempo. A pergunta agora, presta atenção.
Certo. Então, a maior emissão foi aqui, na Mangue Natural de Bragança. A gente imagina que seja porque estava um ambiente extremamente seco, né, o solo extremamente seco, com rachaduras, mesmo sendo um mangue natural, a gente não costuma ver isso, mas nesse estava. E aí a gente sabe que quanto mais ressecado o solo, ele vai abrir rachaduras, então quanto mais espaço no solo, mais oxigênio vai entrar. Então, quanto mais oxigênio dentro do solo, vai ter a reação química da união do oxigênio com o carbono da matéria orgânica, vai ser decomposto, vai se unir e vai formar CO2, né? Então, quanto mais oxigênio nesse solo, muita matéria orgânica também vão se unir e vai formar o CO2, então, consequentemente, maior emissão de CO2 nessa área. E aí, a menor emissão, até agora registrada, foi na área degradada aqui pela construção da estrada, né, ali pelo quilômetro 14. Então, foi a menor emissão de CO2. A gente imagina, a gente ainda está pesquisando, né, o porquê dessa baixa emissão, mas a gente imagina também que é por ser um solo que tem menos matéria orgânica, já que tem muito tempo de degradação desse ambiente, né, pela construção da estrada faz muito tempo, então ambiente que praticamente não tem mais muita matéria orgânica, então a gente imagina que seja por esse caminho, mas a gente ainda vai fazer pesquisas, você falou, ainda está no início e a gente volta, a gente volta aqui para quando já tiver um resultado, olha, a razão é por isso aqui, né? E Mayara, e esses dados eu também posso usar onde? Futuramente, uma pesquisa, quando eu quiser fazer o que em relação ao mangue? Então, esses dados, eles são utilizados principalmente quando a gente quer, hoje está muito falado de crédito de carbono, né? Então, esses dados, eles são dados base para saber e estimar o quanto que esse manguezal ele tem valor em relação ao crédito de carbono. Então, a gente tendo a base de saber quanto que esse manguezal ele emite de CO2 e quanto que esse manguezal ele estoca de carbono na sua biomassa, a gente consegue fazer um balanço disso e dizer, olha, o manguezal daqui da reserva, da Resex de Bragança, né, da Itaperaçu, ela consegue sequestrar tantas toneladas de CO2. Então, baseado nesse valor, nesse número, a gente consegue estimar quanto que isso vale em crédito de carbono. Isso é um dado base para isso também. Esse estudo aqui já foi feito em alguma outra área de manguezal ou é inédito? Não, isso daqui ele já faz parte de já foi feito para o doutorado de outros pesquisadores daqui. Aqui mesmo? Isso, aqui mesmo. Sim. Tudo isso já foi feito. Eu fiz o meu doutorado com isso também, mas não foi com solo, foi emissão de CO2 do tronco das árvores. Eu lembro, eu assisti. Pois é. Então, já teve outras pessoas que fizeram de CO2 do solo, mas já de restinga, né? Sim. Então, tem outro trabalho já com isso. Obrigada, sucesso. Tô de olho. Tá certo. A gente vai voltar aqui. Cida, vem dar teu recado. Vem dar teu recado também. Deixa que a gente montar aqui o tripé. Tá? Diga lá suas últimas considerações. Aí aos inscritos do Lela Orca, sou eu, Kip, tá? Por isso. Então, faça suas considerações e mais uma vez, meninas, muito obrigada, tá? Eu vou voltar, a gente vai divulgar esses resultados mais robustos. Tá, né? Certo, obrigada também pela oportunidade. Vai lá, Dani. Cida. Tá. Obrigada, Dani, pelo convite de estar podendo participar aqui, né, no seu canal. Só uma complementação, né, como a Mayara falou, sobre a pergunta que você falou, onde a gente vai aplicar, né, esse estudo, para que serve, né, fazer tudo isso. E a Mayara falou, né, que a gente está, qual a importância, né, da gente estar fazendo esse trabalho aqui nas 4 Resex. Então, ele é importante por essa questão de estimar o crédito de carbono. E o projeto Mangues da Amazônia é um projeto grande, né, que é dividido em várias partes. Então, a gente está fazendo essa parte de emissão de CO2 e tem outras equipes fazendo a questão do reflorestamento, quantificação
biomassa e estoque de carbono. Então, o nosso dado, aliado com o dado de estoque de carbono e biomassa, né, ele dá um resultado muito bom para essa questão do crédito do carbono, certo? E como a Mayara falou, a gente está começando a pesquisa agora, né, nessa questão de emissão de CO2, então já tem algumas perguntas para serem respondidas, né, nessas áreas que a gente está trabalhando, área natural, área degradada, e posteriormente a gente vai fazer na replantada. Então a gente conta com o teu apoio aí para essa divulgação, que você continue nos acompanhando e com certeza a gente vai ter um ótimo resultado aí, apresentar à comunidade. Bom, quiserem acompanhar melhor, está aqui embaixo na descrição desse vídeo o e-mail da professora Cida, o e-mail da professora Mayara, tá? O link do laboratório, o link do Mangues da Amazônia. Então, entre em contato. Vai ser um prazer, né, delas responderem e até contribuir com pesquisas futuras. Te vejo no próximo vídeo.